a gravação aqui. Pode falar, Clara. Mas será que veio a recuperação? Ah, vocês são... Ah, Clara, é isso mesmo. Eu que tô errado, tá? É isso mesmo. Mas aí depois da recuperação. Viu? Na semana seguinte. É que eu sempre me atrapalho com essas datas aí. Da turma de vocês, eu não tô com as notas da primeira unidade, eu vou ter que levantar todas as notas da primeira unidade e da segunda para ver quem é que vai estar ou não de recuperação, né? Se vai ter alguém de recuperação. Mas a princípio, para ter alguém de recuperação, gente, é só não ter feito as atividades. Aí não posso fazer muito mais por isso, não. Bom, bora lá. Gente, deixa eu fazer a projeção correta aqui. Vou parar essa apresentação e fazer uma nova. Tela inteira. A tela inteira. O som. Pronto. Então bora lá, ó. Gente, cadê o negócio aqui? Aí, agora sim. Já tá gravando nossa aula. Pronto. Então é o seguinte, ó. O que é que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre equilíbrio iônico, tá bom? Vamos deixar nossa aula gravada aqui. Vou deixar até na tela aqui que o projeto aqui para ver sempre se Jéssica tá enquadrada certinha aí, né? Porque é importante. Equilíbrio iônico. Eu vou até dar uma arrumada nesse quadradinho de Jéssica aqui, que a bichinha, coitada, tá toda fora desse quadro. Tem que arrumar, puxa ali, né? Tivemos uma reunião ontem, viu, pessoal? Olha, a previsão de retorno às aulas pra gente é na semana depois da recuperação, tá? Acho que é dia 9. Então é uma previsão. Tá? Se tudo der certo, a gente começa dia 9. Se der errado, a gente vai adiar um pouquinho mais. Tá bom? Mas tudo indica que dia 9 a gente retorna. E aí, turmas que tem abaixo de 20 alunos, que eu acho que é o caso de vocês, cara, não vai ser essa ideia de assíncrono, não, viu, velho? Vai ser aula normal. Peguei a vida para vocês. Turmas que tem mais de 20 alunos, aí vai ser dividido em 2 grupos. Certo? No caso, pelo que eu tô rapidamente observando, é só a turma do primeiro ano que vai ter isso daí. A do primeiro ano de ensino médio ainda. O restante, filho, todo mundo vai ser aula assíncrona já. Tá? Que bom para vocês. Que bom pra gente. Que bom para todo mundo, né? Que a gente volta pra uma rotina mais saudável. Agora, o problema é, quem estiver trabalhando, sinto lhe informar, mas vai ter que fazer uma escolha difícil. Ou trabalha, ou estuda. Porque o retorno vai ser obrigatório. O pai dos dois. Os dois, cara, eu acho que não vai dar pra fazer, não. Quer dizer, se você conseguir trabalhar fora do horário de estudo, mas se você não conseguir trabalhar fora do horário de estudo, tipo assim, eu tenho vários alunos que estão estudando, estão assistindo aula no trabalho. Aí, filho, ou ouvindo aula no trabalho. Aí, infelizmente, a notícia não é boa, não. Tá, gente? A notícia não é boa, não. Bora lá. Equilíbrio iônico. A gente vai falar, gente, sobre o equilíbrio aqui, é só uma pontuação. A gente vai falar do equilíbrio iônico referente às concentrações, tá bom? Concentrações dos seus elementos, certo? E aí a gente vai identificar quando a gente vê que existe um composto que ele é um composto muito ácido ou pouco ácido. Isso está diretamente relacionado com a concentração, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar são com os compostos ácidos. Tá? Então, quando a gente tem os compostos ácidos, a gente precisa identificar qual é a taxa de equilíbrio desse composto. Certo? Bom, a gente já sabe que para formar um ácido, eu vou ter aqui um hidrogênio com uma metal, certo? Esse bichinho ele vai trabalhar com a água e aqui ele vai formar um hidrônio mais o ametal. Bom, essa é a nossa fórmula básica
de um equilíbrio químico de um ácido. Certo? Lembrando que essa fórmula aqui, vocês podem encontrar uma versão reduzida dela e ela costuma se apresentar assim, ó. Eu boto aqui que porque esse H2O ele está no sistema aquoso, aí ele vai gerar H mais aquoso mais A menos aquoso. Apesar de termos essa representação, essa fórmula aqui, ela é um resumo disso daqui, ó. É isso aqui que acontece. E aí, como eu não botei aqui também, ó, esse H3O mais ele é aquoso, né? E aqui esse A também é aquoso. Assim, ó, esse A metal, tá bom? Então essa é a composição básica. E aí, disso de cá, a gente representa aquela formulazinha. Aí chama de Kc. Só que tem umas variáveis que é apenas pontuais. Como assim? Você pode ver no Kc, você vê o nome Ka em vez de Kc. É a mesma coisa que o Kc, tá bom? É igualzinho. A diferença é que ele colocou esse A apenas para dizer que aqui é um equilíbrio de um ácido. Certo? Então, o Kc, que é uma constante de equilíbrio, é a mesma coisa que o Ka. A diferença é que esse Azinho aqui é para dizer, ó, isso aqui é um ácido. Somente para isso, tá, gente? Só para isso. E aí, no Kc ou Ka, como é que vai ser? Vai ser o quê? Vai ser a concentração dos produtos, né? H3O mais vezes a concentração do ametal, a menos, dividido pela concentração dos reagentes. No caso de cá, a gente coloca apenas a concentração do HA. Por que a gente não coloca a concentração do H2O? Porque, tecnicamente, ele é um elemento em quantidade extremamente abundante. Então, a concentração dele vai ser praticamente 1 para 1. Por conta disso, como é 1 para 1, se eu botasse aqui H2O, daria 1. Então, ficaria HA vezes 1. Então, resumidamente, essa é a nossa equação de ionização do ácido, certo? A base é a mesma coisa. Aí, o que acontece? O que é que eu preciso ver? A informação importante é dessa equaçãozinha que a gente precisa pegar para a gente. A informação é: quanto maior a constante, mais forte é o ácido. Tá bom? Essa é a informação importante. Quanto maior a constante, mais forte é o ácido. Certo? Ponto. Então, maior o valor de Ka, mais ácido é a substância. Aí, eu tenho, por exemplo, aqui, dois elementos, aqui, duas constantes que a gente já tem pronta. Vou botar até de azul aqui. Eu tenho duas constantes. Eu tenho uma constante ácida do HCl. A constante ácida do HCl, podemos dizer que é 1 vezes 10 a 9. Tá? E eu tenho aqui também a constante ácida do HF. A constante ácida do HF vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 4. Observe isso aqui, cara. O constante do ácido é 1 bilhão. Pô. É um valor extremamente alto. Aqui do HF é 0,0001. Então, esse valor aqui, ele é muito alto. Se esse valor é muito alto, significa que a constante desse elemento, porque ele é um ácido bem forte. Enquanto daqui, ele é menor. Então, a constante desse elemento é um ácido fraco. Então, devido a esses valores, ó, a intensidade desses valores, você já consegue definir quem é um ácido fraco e quem é um ácido forte. Apenas em comparação. Então, eu posso dizer aqui que o HCl é um ácido muito mais forte do que o ácido HF, né? O ácido clorídrico é muito mais forte do que o ácido fluorídrico, certo? Só por esses valores. A mesma coisa, gente, acontece para as bases. Então, quando a gente fala de base, é a mesma coisa. Agora, como é que eu vou ter a formação de uma base? A base, ela é basicamente, né? A base é basicamente
um metal com um OH, com a hidroxila, certo? Essa é a composição, tá? Mas numa organização simples, olha o que acontece aqui, utilizando uma regra de um novo tipo de postura ácida. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele tem uma teoria ácida, além da Arrhenius, tem uma teoria que a gente chama de Bronsted-Lowry. Ele fala o seguinte: um composto ele é ácido quando ele ganha prótons e ele é básico quando ele perde prótons. Quando a gente fala de próton, basicamente, cara, a gente está falando de H+. Por que H+? O hidrogênio ele tem massa número atômico 1. Quando ele tem número atômico 1, significa que ele tem um próton e um elétron. Se o hidrogênio é H+, significa que ele tem um próton e não tem nenhum elétron. Então, por isso que ele é chamado de próton nessa teoria, tá? A gente está falando do hidrogênio. Só porque ele não fica com elétron nenhum. Então, como é que seria da base? Bora lá. Na base, eu teria o quê? Uma base mais H2O. E aqui vai gerar o quê? Vai gerar uma base hidrogenada, tá? Um BH+, certo? Mais uma hidroxila, que é um H-. O que foi que aconteceu? Tá vendo aqui a água? Esse composto aqui da água, ele virou esse de carro, certo? E aí o que aconteceu? A água, ela doou um hidrogênio para cá. Ao doar esse hidrogênio, a gente viu que a água aqui era o composto ácido. Então, a água aqui era o composto ácido, certo? E na de cá, o que aconteceu? Ele formou um outro conjunto, né? Esse aqui era o ácido, aqui era a base, tá, gente? Tal de B de base é a base. Ele formou essas duas substâncias, certo? Que vão ter o estado contrário. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Mas, basicamente, continuo com essa formaçãozinha. Quando eu venho falar sobre a constante de equilíbrio das bases, ela vai seguir exatamente a mesma formação. Só que é o seguinte, ó, o Kc agora ele pode ser chamado de Kb. Porque esse B é para fazer referência que a gente está falando de uma base, certo? Falando de uma base. E aí o Kb, então, vai ser igual justamente a mesma fórmula de todas que a gente está trabalhando. Vai ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Lembrando que a água ela tem uma concentração praticamente 1, então a gente desconsidera ela e coloca apenas a nossa base. E aí segue a mesma ideia, certo? A mesma definição. Quanto maior o Kb, vírgula, mais forte é a base, tá? Não é diferente do ácido. Todo ácido, quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Aqui também, mesma coisa. Tá bom, gente? Para a gente ver a acidez final desse composto, a gente tem uma formulazinha que a gente chama de fórmula de ionização. Do que a gente está falando aqui, você só precisa saber isso, ó, que o Ka, quanto maior o Ka, mais forte o ácido, quanto maior o Kb, mais forte a base. E aí tem uma formulazinha que a gente chama da fórmula da ionização. O que é a ionização? A ionização, cara, é você pegar todas as moléculas que reagiram e formaram um composto ácido ou básico, certo? E dividir pelo total de moléculas existentes. Então, de forma legal, essa estrutura ela poderia ser representada assim, ó. Eu tenho aqui, ó. O grau de ionização que é representado por essa letra aqui, acho que é a letra alfa, vai ser igual a quantidade de moléculas ionizadas dividido
pelo total de moléculas. No início. Bom, então, basicamente, é dessa forma que a gente descobre quanto foi de ionização. Para deixar, geralmente você acha o valor aqui de 0 a 1. Para deixar esse cálculo mais legal, você multiplica por 100. E aí você vai ter o resultado, sei lá, o resultado X em porcentagem. Bom? Então, tipo assim, ó, o ácido teve 5% de moléculas ionizadas, o ácido teve 75% de moléculas ionizadas. Ou seja, quando eu falo moléculas ionizadas, no ácido, por exemplo, é essa aqui, ó. Eu tenho meu composto. O HCl, ele virou H mais Cl. Então, observa isso aqui. Aqui, tecnicamente, eu tenho o total de moléculas. E aí, os moléculas ionizadas aqui, é isso de cá, ó. Total de moléculas, vou escrever aqui, né? E aqui são as moléculas ionizadas. O total de hidrogênio seriam as moléculas ionizadas. Tá certo? Então essa fórmula aqui, ela se baseia nisso daqui, ó. Eu tinha isso aqui tudo, ó. Eu tenho, sei lá, 100 moléculas de HCl. Dessas 100 moléculas, 50 moléculas quebraram e viraram H+. Tá? Aí eu boto nessa fórmula aqui, ó. Eu tinha, ó, 50 moléculas viraram H+, e eu tinha 100 moléculas. Tá? Aí aqui eu descubro o grau de ionização. Isso daqui dá o quê? Dá 1 sobre 2 e dá 0,5. Tem 0,5. Eu multiplico por 100. E ao multiplicar por 100, eu acho a porcentagem, que no caso foi 50% das moléculas foram ionizadas. Aí você tem que avisar, professor, tá cobrindo ali, ó, para eu poder organizar, né, gente? Pra vocês verem. Então é isso aqui que acontece nesse processo, a gente, de ionização. Pronto. Eu queria que vocês soubessem esses dois pontos. Agora, a gente entra em um outro patamar de conteúdo, que é justamente a autoionização da água. Autoionização da água. É aqui que mora a principal parte da aula de hoje, tá? Essa autoionização da água. O que significa isso? Galera, ó, a água, ela leva várias moléculas ácidas a se ionizar, tá bom? Então, o HCl, quando está com a água, ele quebra e forma H+, ou Cl-. O HF, quando está com a água, quebra e forma H+, forma o F-. E por aí segue os diversos outros compostos fazendo exatamente a mesma coisa. Ele vai quebrando, formando ácido, tá? E formando o cátion e o ânion. Certo? É isso. Lembre que ionizar é quando a gente pega uma molécula covalente, quebra ela e deixa um elemento com carga positiva e um elemento com carga negativa. E curiosamente, a água sofre ionização. Assim, é uma ionização muito pequenininha, ela é muito pequenininha, mas ela sofre. E ela é pequenininha porque, tecnicamente, quando uma molécula ioniza, ela já a outra já desioniza, está fazendo tudo isso composto, porque é água com água. A fórmula da ionização da água, a clássica, é essa de cá. H2O mais H2O, ele vira H3O mais OH-. Então, essa de cá é a fórmula de ionização da água. Vocês vão vê-la sempre representada desse jeito. Tá? E aí, observe o que está acontecendo aqui, ó. Essa partezinha aqui vai ser a parte, tecnicamente, que representa o ácido. E essa parte aqui vai ser a parte, tecnicamente, que representa uma base. Tá? Então, aqui a gente representa a parte ácida. Tá? E aqui a parte básica. Em uma substância, isso não vai fazer diferença, porque quando a gente tem essas duas quantidades iguais, cara, aí simplesmente não vai ter um efeito na substância. Acontece que quando eu pego isso daqui
e transformo no meu KC, tá? Minha fórmula de ionização, como é que eu faço? Observa sempre a mesma fórmula. H3O mais OH menos dividido por H2O. Como H2O ele é uma constante também, né, já que ele é a quantidade máxima, ele vai ser 1. Essa constante a gente resolveu subir para o lado de cá. Tá? Quando a gente subiu para o lado de cá, essa fórmula ela recebeu uma mudança, ela teve uma nova mudança. Certo? E aí esse KC ele começou a ser chamado de KW. E o W vem de water, do inglês. Tá? Vocês aí que manjam de inglês, que significa água. Então, tecnicamente, isso aqui é a constante da água. E a constante da água é somente isso de cá. Ó. A constante da água vai ser isso de cá. H3O, botei mais, né, gente? Não é mais não, é vezes. Oh, meu Deus. Eu botei mais, mas é vezes. Fica aqui, a constante é esses compostos multiplicados. Tá certo? Essa é a famosa constante da água. E aí, dependendo da concentração de cada um desses componentes, a gente pode classificar a água em neutra, ácida ou básica. Tá bom? E aí temos uma tabelinha que a gente vai construir agora com vocês, que aqui sim, ó, gente, essa partezinha é importante saber. A gente precisa compreender. Sobre a partir das fórmulas, eu estou só apresentando. A gente vai falar basicamente de química teórica aqui, da química inorgânica, da química, equilíbrio químico teórico. Não vou trabalhar contas com vocês. Aí vai caber a vocês pesquisarem sobre para entender as contas. E aí, se precisarem, eu estou aqui à disposição para ajudar nessa parte do estudo, tá bom, gente? É o seguinte, ó. A gente pode classificar essa concentração aqui de 3 formas. Eu vou até já copiei, né? Eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês essa organização. 3 formazinhas. Bora conhecer essas 3 formas. Vou botar aqui a segunda. E botar aqui a terceira. A gente pode ter isso aqui de 3 formas. Uma, quando a concentração de H+ e de OH- ela é igual. Uma, quando a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-. E outra, que a concentração de H+ é menor do que a concentração de OH-. Existem essas 3 possibilidades. E aí, cada uma delas vai dar uma característica para a água. Geralmente, quando a gente tem... geralmente não, quando a gente tem esses valores iguais, a concentração de H3O+, o H+ e o OH- são iguais, a gente vai ter uma solução neutra. Tá? Vamos ter uma solução neutra. Quando eu tenho uma concentração de H3O+, maior do que de a água, aqui eu vou ter uma solução ácida. E quando eu tenho OH- em maior quantidade, vou ter uma solução básica. Tá? Essa é a classificação simples relacionada a isso. Sempre que eu tiver essas taxas, a gente vai ter esses valores e essa representação na concentração. Tá bom, gente? Uma outra coisa, por exemplo, é que geralmente uma concentração, um KW, o KW ele tem um valor constante seguindo algumas características, tá? Que é a água a uma temperatura de 25 graus Celsius no nível do mar. E esse KW, ele sempre vai ser valor de 10 a menos 14. Toda vez que vocês estudarem sobre o KW, provavelmente vocês vão trabalhar com esse valor, 10 a menos 14. Isso aqui significa que ele está basicamente a 25 graus Celsius e a 1 atm. Se aumentar a temperatura, como a gente já viu, ele varia o KW, assim como ele varia qualquer constante quando aumenta a temperatura.
Então essa informação ela é bem relevante, certo? O que quer dizer o seguinte, quer dizer que em uma solução neutra, o K3O+, ele vai ser 10 elevado a menos 7, e o OH- também vai ser 10 elevado a menos 7, porque ó, as constantes estão iguais. Tá? Então, o K3O vai ser quando eu tiver uma constante maior que 10 a 7, ele vai ser ácido. Porque, obrigatoriamente, o OH vai ser menor do que 10 a 7. Tá? Isso é uma coisa que acaba sendo obrigatório. E o contrário também vai se seguir. Tá? A gente vai falar de potencial hidrogênio iônico. E aí, quando a gente fala de potencial hidrogênio iônico, a gente vai conhecer como é que se vê esses tipos de fórmula de cálculo. Deixa eu pegar aqui uma, uma réguazinha aqui para a gente fazer uma representaçãozinha. Ó, eu vou montar aqui uma linhazinha. Vou botar uma linha laranja. Eita. Meu programinha tá crashando de vez em quando. Aí a gente tem que botar novamente. Então observa aqui, ó. Eu vou fazer a réguazinha novamente. E aí vou botar um tracinho aqui bem gordinho. Gostei desse tracinho, mano. Ficou legal. Tracinho. Acontece que vocês estão vendo esse tracinho aí, ó. Que é que a gente quer representar com ele? A gente quer representar que aqui existem três possibilidades. Essas três possibilidades, elas estão relacionadas à concentração, tá? Eu posso ter aqui uma concentração de... Eu vou trabalhar com essa concentração, tá? Dá para cá. Eu posso ter uma concentração de H3O+. Nessa concentração, eu posso ter as seguintes variáveis dela. Posso ter uma concentração que vai ser 10 elevado a 0. E eu posso ter uma concentração que é 10 elevado a menos 14. No meio, 10 elevado a menos 7. Tá, gente? Aqui está a primeira coisa para vocês não caírem nas pegadinhas. Quando eu falar qual desses três números é maior, você tem que saber de cara que o maior número é 10 elevado a 0. Tá? Vocês sabem por quê, gente? Vocês perceberam por que 10 elevado a 0 é o maior número? Ou tem alguma dúvida em relação a isso? Estão tranquilo em relação a isso? O zero tá neutro? Não. Aqui é um cálculo simples. Ó. Observa bem aqui. Eu vou fazer um exemplo simples para vocês entenderem esse porquê quando o 17 é menor. Aqui é de tamanho, cara. É de tamanho mesmo. Observa aqui. Bora fazer a escalinha. 10 elevado a 0. 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 2. E botar até 10 elevado a menos 3. Aqui tá bom para a gente fazer o estudo. Tá? Porque esse 10 elevado a 0, ele é maior do que 10 elevado a menos 1, que é maior do que 10 elevado a menos 2, que é maior do que 10 elevado a menos 3. O caso daqui, ó, gente. 10 elevado a 0, se você colocar na calculadora, vai ser 1. 10 elevado a menos 1 vai ser 0,1. 10 elevado a menos 2, 0,01. E assim vai, cara. Então, observa que aqui realmente 1 é maior do que 0,1. Tá? E 1 é maior do que 0,01. Por isso aqui, ó. O 10 elevado a menos 14 é 0,13 zeros e 1. Por isso que você pode ver que esse aqui número é muito maior. Então, a gente tem essa representação de forma a deixar evidente isso. Quando a gente fala dessa concentração agora, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir identificar se é uma substância ácida, básica ou neutra. Lembre-se, ó, quando a concentração está 10 elevado a 7, ó, quando os dois estão iguais na concentração, aqui ele vai ser uma substância neutra. Tá? Ele vai ser uma substância neutra. Certo?
E aí temos os dois lados agora. Quando é 10 elevado a zero, o que é que ele vai ser? Ó, 10 elevado a zero eu tenho uma concentração maior de H3O. Se eu tenho uma concentração maior, o que é que ele vai ser? Uma solução ácida. E se ele tiver uma concentração menor do que 10 elevado a 7, vai ser uma solução básica. Estão entendendo essa parte? Daqui é que a gente tira o que nós chamamos de cálculo do pH. Tá? Quando a gente vê essa substância aqui, esses valores de concentração, eles vão receber uma característicazinha para a gente identificar justamente se ela é substância ácida, básica ou neutra. Tá? E aí, como é que a gente vai descobrir isso? Esses valores aqui, ó, 10 elevado a zero, ele vai ser convertido ao seu expoente, zero. 10 elevado a 7 vai ser convertido ao seu expoente, 7. E o 10 elevado a 14 vai ser convertido ao seu expoente, que é 14. Tá? E aí a gente segue justamente essa mesma escala que vocês estão vendo aqui. Ó. Ácido, neutro e básico. Era para ter deixado junto, não sei porque. Não copiei junto. A gente bota aqui agora. Ela vai seguir justamente essa escalinha. Tá, gente? É isso que vai definindo quando uma substância é ácida, quando a substância é neutra, quando a substância é básica. Tudo relacionado à concentração. E aí eu vou lembrar para vocês, ó, quando vocês verem conchetes, isso de cá é mols por litro. É concentração, tá bom? Isso daqui é concentração. Vocês não podem se perder nesse raciocínio aqui. Entendeu? Concentração. E aí, quando a gente tem esses valores, ó, a gente já faz essa conversão direta. Tá? Para vocês verem, existem duas fórmulas para a gente trabalhar isso. Tá? Aqui a gente chama de potencial hidrogeniônico. Aqui é a medida que a gente chama de pH. Então a gente está medindo aqui, ó, o pH. Potencial hidrogeniônico. É a quantidade de hidrogênio que eu tenho na substância. E a gente sabe que quanto maior a quantidade de hidrogênio, mais ácido será essa substância. Ponto. Um outro fator curioso sobre isso daqui é você entender que quando eu passo de número para número aqui, ó, quando eu passo de um número para o outro, eu estou aumentando ou diminuindo a concentração 10 vezes. Então, olha aqui. Eu tenho o número 7 como centro. Se esse número 7 vir para o número 6, significa que isso daqui, ó, ele aumentou 10 vezes. Se eu sair do 6 para o 5, isso de cá significa que ele aumentou mais 10 vezes. Tá? Se eu fizer o lado oposto, do 7 para o 8, isso daqui significa que ele diminuiu. Eu vou até botar certinho aqui, ó. É maior que. Eu não sei como é que bota aqui, ó, que ele diminuiu 10 vezes. Então, aqui, ó, 10 vezes menos. Tá? Aqui é 10 vezes mais, 10 vezes mais, aqui é 10 vezes menos. Se for para o outro lado, diminui do 8 para o 9, também diminui mais 10 vezes. Tá? É sempre assim. Então, tipo assim, se eu sair do 7 para o 6, aumentou 10 vezes. Se eu sair do 7 para o 5, aumentou 10 vezes 10, aumentou 100 vezes. Se eu sair do 7 para o 8, eu diminuí a acidez 10 vezes. Se eu sair do 7 para o 9, eu diminuí a acidez 100 vezes. Tá? Essa é uma relação também importante. Para fechar desse potencial hidrogeniônico, a gente vai falar qual é a fórmula para poder achar esse valor do pH, esse valor aqui direto. A fórmula, gente, é essa aqui, ó. O pH nada mais é do que, olha aqui que conteúdo estranho, menos log, tá, da concentração do hidrogênio. Tá? É um assunto tenso, difícil e chato. Log é um assunto que
Até pra mim é um assunto chato, cara. Dá pra aprender? Dá, mas é muito chato. Fazer cálculo de log é um saco. Certo? Ponto. Essa é a forma. A nossa sorte é que quando a gente trabalha com números inteiros, ele facilita a nossa vida. Uma outra forma de representar isso daqui, ó, seria esse aqui, ó. O H+. Gente, quando eu boto H+, lembre o seguinte, ó. H+ é a mesma coisa que H3O+. Tá? A gente tem essa fórmula aqui, ó. H+ é igual a 10 elevado a pH. Tá? Então, porque quando a gente fala de concentração do H+, a gente pode falar de concentrações mais exatas. Por exemplo, aqui, ó. Pense numa formulazinha simples para a gente fazer aqui. Eu tenho aqui o HCl, ele foi convertido em H+, mais Cl-. 1 para 1 para 1. Se a concentração do meu HCl é, sei lá, 0,02 mols por litro, tá? O que significa isso daqui? Isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Se eu tenho conversão direta, a mesma quantidade de HCl que eu tenho aqui vai ser a mesma quantidade, como ele tem uma taxa de praticamente 100% de ionização, é um ácido forte, eu vou botar mais no canto aqui, tá? Ele vai ter uma taxa igual a do H+, ó. 10 elevado a menos 2. Tá? Concentração. E aí, eu posso pegar essa formulazinha aqui que eu acabei de mostrar para vocês e trabalhar ela para a gente achar o pH. Então, observe isso daqui, ó. H+. A concentração de H+ é 10 a menos 2. Boto na fórmula aqui, ó. Isso aqui eu vou substituir por 10 a menos 2. E aqui vai ficar, ó, 10 a menos pH. Como a gente tem as bases iguais, a gente só iguala os expoentes. Vai ficar menos 2 igual a menos pH. Se eu tiro os sinais, né? Vou tirar os sinais, eles vão ficar os dois positivos. Então, o pH vai ficar igual a 2. Então, o pH dessa substância é 2. Ele é um pH extremamente ácido. Bom, pessoal. Cara, é isso aí, tá vendo? O conteúdo é esse. Vou fechar aqui agora. Eu vou catar... Tem mais coisa ainda, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Tem mais coisa do potencial hidrogênio iônico, que é do hidrogênio. E a gente já tinha que falar de ácido base. E essa parte eu vou deixar para a gente falar numa próxima aula. Certo? Vou passar a aula já vou botar a aula no YouTube. Você já pega uma aula, já dá uma olhadinha nela. Eu vou ver se eu tenho alguma questão, algum formuláriozinho sobre essas questões e vou enviar para vocês fazerem. Lembrando que já vai valendo nota da próxima atividade, né? Vai valer nota referente a... Agora sim, é o terceiro ano da próxima unidade. Bom, gente, eu vou até mudar depois, quando a gente organizar direitinho, eu vou mudar o nome do nick lá da turma de vocês. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, agora sim a gente encerra a aula. Eu só vou fazer a chamada de vocês, que eu não fiz ainda. Por favor, fiquem na sala apenas para fazer a chamada. E aí depois disso vocês estão liberados, tá bom? Eu interrompo a gravação. Jéssica, muito obrigado. Tchau.